Boa noite, Abel. João Quer, do Verdazo. Desde o começo da temporada, a gente tinha visto o Palmeiras por muitos jogos seguidos com a mesma formação, que era um 4-3-3 ou um 4-2-3-1. Desde a partida contra o Deportivo Pereira, a gente tem visto mais variações táticas, por exemplo, o uso de 3 zagueiros ou dois centroavantes. Isso é uma tendência para o Palmeiras até o final da temporada, ter mais variações táticas, ou o time está buscando um novo padrão tático para seguir e insistir como tinha feito antes? Olha, boa pergunta. Eu gosto dessas perguntas. A nossa base, a nossa casa de partida, o nosso sistema base é o 4-2-3-1. E depois tem essas variações todas, como tu vês. Depois é quase como um camaleão. Umas vezes fazemos saída a 3 com 3 zagueiros, outras vezes fazemos saída a 3 com um lateral. Hoje fizemos no início saída a 3 com o Rocha abaixo. A meio da segunda parte, nos últimos 15 minutos, invertemos. Foi com o Piquerez, Luan Gomes e foi o Rocha a dar. Mas nós fazemos isso não no início, e quando eu cheguei eu mantive a equipa com os comportamentos que já trazia com o treinador anterior, que foi com o Andrei, porque achei que a equipa estava bem e que não era preciso estar a mudar naquele momento. Mas depois, conforme nós fomos trabalhando em cima da equipa, nos últimos 2 anos e meio, vai fazer 3 agora, é uma das nossas características, sinceramente. Nós somos uma equipa que era atacar, que era defender com alguma variabilidade, mas pronto, às vezes é uma forma de nós tentarmos enganar o adversário. Hoje o adversário, eu disse aos meus jogadores que ia ser um jogo muito parecido com o Cruzeiro, não precisava de ser igual. Eu sei o que é defrontar treinadores portugueses. Era uma equipa que estava muito bem organizada, fechou-se muito bem, vinha de 8 jogos sem perder. Mas o mais importante é que bem no finzinho conseguimos, o Breno deu-nos os 3 pontos mais uma vez. É um jogador que tem golo dentro dele. Isso é que foi o mais importante, sinceramente. Mas obrigado pela pergunta. Abel, você teve uma participação muito importante no final do jogo. Você usou a sua liderança para acalmar a torcida. Na sua avaliação, faltou um pouco de cabeça fria para o Breno Lopes? Olha, em primeiro dizer-vos que nós precisamos dos nossos torcedores sempre. E quando estamos todos juntos, como foi hoje, a apoiar, porque nós precisamos deles. Os torcedores sabem que nós temos um elenco bem curto e, infelizmente, agora com a lesão do Dudu, menos um jogador. E nós precisamos deles todos e precisamos muito que os nossos torcedores nos ajudem. A segunda, dizer que o primeiro a cometer erros aqui sou eu. Já fui expulso, não sei, mas vocês gostam de fazer contas ao ano que eu aqui estou, mas há algumas. Por muitas vezes não controlar as minhas emoções. Se bem que eu acho que agora está bem diferente, estou bem melhor nesse aspecto. Mas isso faz parte do futebol, as emoções. E isso é que para mim é que é o mais importante, é o apoio dos nossos torcedores, percebermos que eu sou o primeiro que posso cometer um erro, eu próprio às vezes perco o controle das minhas emoções, mas nós precisamos dos nossos jogadores todos. Como disse, temos um elenco muito curto e precisamos, acima de tudo, de estarmos cada vez mais unidos aqui em casa. E nós, sem os nossos torcedores, já disse várias vezes, os nossos torcedores são a alma desta equipa, é para eles que nós corremos, é para eles que nós jogamos para fazer golos, como foi hoje até o último segundo. Valeu a pena pagar o bilhete hoje, para esta emoção. Vocês querem emoções? Foi emoção até o último segundo. Valeu a pena o dinheiro que pagaram para ver o golo no último segundo. E precisamos da ajuda deles. E como te disse, eu sou o primeiro a errar e o importante é que o Breno fez o golo da vitória, que era isso que nós precisávamos, e já disse isso, vocês sabem, não é um jogador que tem jogado quanto queria, mas é um jogador que tem o seu nome marcado aqui na história do clube, e é um jogador que eu confio, que eu gosto, e que é uma coisa que tem, é golo. Golo. E nem é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta. Faço-vos esse desafio. Contem a quantidade de golos que ele fez em 5 ou 10 minutos que eu só o meto. Isso para nós é que é o mais importante. Abel, boa noite. Queria que você falasse, a respeito desse fim
de data FIFA, onde o Palmeiras ficou praticamente 12 dias sem entrar em campo. Em qual nível retornaram os seus jogadores? E também uma comparação com a última data FIFA, onde o Palmeiras encavalou vários jogos em sequência. Agora você teve o jogo de hoje, só joga na quinta-feira contra o Grêmio e tem mais uma semana limpa até o jogo contra o Boca Juniors. Queria que você falasse também sobre a diferença desse período em comparação à última data FIFA. Olha, nós vínhamos de 2 meses com jogos atrás de jogos. É extenuante para todos, é extenuante para o treinador, é extenuante para os jogadores, é extenuante para os árbitros, inúmeras lesões. Portanto, estas paragens, na minha opinião, são benéficas por 2 motivos. Para quem tem muito jogo, para nós conseguirmos recuperar algumas mazelas, algumas lesões, dar ritmo aos jogadores que têm jogado menos. A verdade é que, por exemplo, nós só tivemos o elenco todo junto ontem, só ontem que eu tive os 4 da seleção, sendo que um chegou doente. E, portanto, nós precisamos da máquina toda. Eu gostava de ter treinado com os jogadores todos e é sempre difícil quando nós voltamos outra vez. Mas é difícil para nós, é difícil para o Corinthians, é para o São Paulo, para o Botafogo. É sempre difícil quando vimos de uma paragem. Se é verdade que, por um lado, a parte mental nós desligamos um bocadinho, mas é importante que isso aconteça até para prevenir. Vocês têm o centroavante da seleção brasileira que ainda agora falou de problemas psicológicos, vocês não querem saber, vocês não sabem, mas eles existem. E para mim um jogador que mentalmente não está bem, está lesionado, é uma lesão. Um jogador que tem problemas mentais ou porque está em problemas em casa, é um jogador lesionado. E é fundamental às vezes estes períodos para nós ajudarmos os jogadores a baixar o nível de concentração, ter semanas limpas para nos deixar recuperar. Isso é que é o mais importante. Claro que vocês dizem, mas nós queríamos chegar aqui e ver uma equipa super fluida. Pois, mas como é que jogou o adversário? Não é? Como é que jogou o nosso adversário? Veio jogar cara na cara? Veio dividir o jogo? Veio fechadinho, bem organizado à procura de uma transição, de uma bola parada? Como é que jogou o adversário? Deu-nos espaço nas costas? Não deu espaço? Jogou com a linha em cima da área? Jogou a 20 metros à frente? Isso depois tem tudo a ver com o que acontece no jogo. Há jogos que são mais abertos, há jogos que são mais fechados, e este, sem dúvida nenhuma, era um jogo de muita paciência e capricho no último terço. Se me disseres que nos faltou um bocadinho desse capricho no último terço, o cruzamento, o passe, a tabela, o remate, faltou, mas o mais importante foram os 3 pontos, isso é que é o mais importante. Abel, boa noite, Regis, o Tifose 14. Nos últimos jogos aqui no Allianz, o Cruzeiro, o Deportivo, hoje o Goiás, eles vêm jogar fechado, como você acabou de falar. Né? A gente pode ter uma situação parecida no jogo da volta de Libertadores, dependendo do resultado na Argentina. O que fazer? Cruzar a bola, que nem o Palmeiras está fazendo nesses últimos jogos, não está adiantando. O que fazer se a gente precisar do resultado contra o Boca Juniors na Libertadores? Não, eu faço um desafio a vocês. Digam-me como é que se faz mais golos aqui no Brasil. Vejam como é que se faz, vocês que gostam das estatísticas. Vejam como é que se faz mais gols aqui no Brasil. Se é propor jogo, se é no ataque posicional, vocês chamam aqui propor jogo, não é? Façam as contas. No Brasil, toda a gente fala no propor jogo. Mas aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro, como é que se faz mais golos? É de cruzamento? É de transição ofensiva? É de bola parada? É de ataque posicional? Como é que é? Vejam como é que se faz. Porque às vezes andamos todos aqui a tirar areia para os olhos aos torcedores. É como é que se faz? Não sou eu que digo. É olhar para os números, que os números também falam muito. Em relação à Libertadores, é um jogo de cada vez. Temos outros jogos à frente, são estes jogos que nos vão preparar para a Libertadores, e depois é perceber quem são. Você sabe quem é a equipa com mais golos feitos no Campeonato Brasileiro? Sabe? Quem é? Hã? É o Palmeiras? E quem tem menos golos feitos? É o Botafogo. A gente, quando tem dúvida, isto não é. Vocês dão opinião. Eu penso que. Eu nem aos meus jogadores digo-lhe, eu penso que. Digo, jogámos mal por isto. E jogámos bem por isto. Eu não dou opiniões aos meus jogadores. Eu falo de factos.
Falo, jogamos mal por isto, ou jogamos bem por isto, não fizemos golos por isto. Factos. Opiniões é aquilo que vocês são especialistas e têm que continuar a fazer. Eu não posso enganar os meus jogadores. Eu tenho que lhes falar a verdade e mostrar. É por isto, por isto, por isto, por isto. Por isso que eu estava-lhe a dizer, é de cruzamento, é de bola parada, é de ressalto, é de remate fora da área. Olhe para os números e veja quem nos últimos 2 anos e meio, quer na Libertadores, quer no Campeonato Brasileiro, quem é a equipa que bateu o recorde de golos, quem é a equipa que bateu o recorde de vitórias fora. É só olhar para esses números. Esses números são factuais e nos dizem aquilo que nós queremos saber. Agora depois, opiniões, cada um tem a sua e valem o que valem. São apenas opiniões e por isso é que cada um pode dar a sua opinião, que não passa disso. Boa noite, Abel. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, principalmente do primeiro tempo do Palmeiras hoje, que você acabou optando pela entrada do Flaco Lopes, que aparentemente seria para fazer a função, né, do Rafael Veiga, mas ele jogou muito mais avançado do que como um criador, aquele que ia buscar a bola, né? E aí, no segundo tempo, você acabou mudando, foi quando entrou o Rafael Veiga, e o time ganhou muito mais corpo. Na verdade, você entendeu que o Flaco Lopes não entendeu ou não fez exatamente o que você pretendia? Você estava a falar de quem do Veiga entrou e que ajudou a equipa? Pois ajudou. Claro que ajuda, os grandes jogadores ajudam os treinadores. Vejam o que é que o Guardiola diz. O Guardiola diz que só ganha porque tem os melhores jogadores, porque o clube lhe compra os melhores jogadores. É o que ele diz, não sou o que é ele que o diz. Agora, a sua observação é muito pertinente e é verdade. O Lopes a jogar na posição de 10 é um segundo centroavante. O Veiga a jogar na posição de 10 é um criador. E felizmente que ele foi muito honesto comigo e muito honesto com a equipa. Disse: professor, eu não estou pronto para jogar os 90 minutos. E eu adoro estes jogadores que são verdadeiros com a equipa. Nem é com o treinador, é com a equipa. Professor, eu não estou pronto para ajudar os 90 minutos. Felizmente entrou na hora certa, tinha energia suficiente para 20, 30 minutos, mas vocês já sabiam antes. Nós temos um amigo aqui um amigo de jornalistas que trabalha aqui dentro do Palmeiras e que passa todas as informações, mas para mim dá-me igual, porque eu já escrevi um livro onde disse tudo o que tinha, só o que é que eu fazia. Portanto, ter alguém dentro do Palmeiras que diga tudo o que se passa também é igual ao litro. Então vocês já sabiam que ele só tinha para 30, até isso tinha 30 minutos, que estava doente, tudo, não é? Mas o importante é que entrou, que nos ajudou. O Flaco tinha uma missão também muito, muito específica, mas mais que tudo quero que vocês entendam o seguinte: o nosso adversário condicionou muito o nosso jogo, o nosso adversário reduziu-nos muito os espaços, quer na largura, quer na profundidade, e é muito difícil jogar com esta equipa, e não é por acaso os números, que eu gosto muito dos números e de factos. Vinha de 8 jogos seguidos sem perder, 8, não foi só com o Palmeiras, e hoje perdeu 8 jogos seguidos, e foi mesmo no último, não é? Bem no finzinho. Eu também digo aos jogadores, o jogo só acaba quando termina, e o mais importante é que o Breno hoje deu-nos mais 3 pontos. Os nossos torcedores podem ir embora contentes, o treinador vai dormir melhor hoje, seguramente, e a cara de quem ganha nunca é igual à cara de quem perde. Abel, tudo bem? A gente tem visto nos últimos jogos você tentando buscar soluções para esse ataque do Palmeiras, o Arthur tentando se encontrar ali na esquerda, o Mike um pouco à frente, função que já fez em outras oportunidades com você. Desde a lesão do Dudu, tem causado uma dor de cabeça, uma das maiores dores de cabeça para você nesses últimos tempos? Tem te deixado talvez noites sem dormir para poder achar uma solução para esse ataque do Palmeiras sem o Dudu, que era tão importante? Claro que o Dudu era importante. Noites sem dormir não, porque eu dou o melhor que sei e que posso para o Palmeiras, e quando eu faço tudo o que eu sei e que eu posso, eu tenho que dormir descansado. Agora, a minha rica mãezinha, quando fala comigo pelo telefone, está sempre a dizer: estás cheio de barba branca, filho. Estão aqui ao lado, já estão a começar a nascer cabelos brancos. De lado, cada vez que eu falo comigo, estão maiores. Disse: o futebol brasileiro tem disto. Deixa marcas. E esta é uma delas, é o número de cabelos brancos que eles têm nascido, mas a minha função também é essa, é encontrar soluções dentro do clube.
É olhar para os recursos que nós temos, é jogar com laterais a ponta, com pontas a laterais, é dar oportunidade aos moleques para jogar. Ainda hoje quem entrou muito bem, nós precisamos disso, precisamos de jogadores que entrem e que nos ajudem. O Rios entrou bem, o Veiga entrou muito bem, o Hendrick também, o moleque, o Kevin, está a ser preparado para isto aos pouquinhos, acho que também entrou muito bem. E o Breno, como te disse, deu-nos os 3 pontos, mas se tu tirares uma fotografia de quando eu cheguei e eu tirares uma fotografia agora, estou mais velho, estou com o cabelo mais branco, só espero estar como o vinho do Porto. Não sei se vocês conhecem o vinho do Porto, que quanto mais velho, melhor. Vamos ver. Você está no canal Futebola, o canal mais artilheiro do YouTube.